Olá pessoal, eu sou Lucas Carvalho, bem-vindo ao meu canal Expert em DTM. E o tema de hoje é: pare de perder dinheiro dentro da odontologia. Grande parte dos profissionais ainda tem medo de cobrar a primeira consulta, acha que o paciente vai se assustar com o fato do profissional cobrar a primeira consulta. Pense numa coisa: quando você vai no médico fazer uma avaliação clínica, ele cobra a avaliação clínica inicial, é cobrado. Já teve situações no início da carreira de eu fazer avaliação clínica do paciente e o paciente perguntar: e quanto foi? E eu ficar assim: não, nada não. Então, quer dizer, você perde credibilidade. Então, você está fazendo uma consulta com o paciente, a gente precisa demonstrar esse valor dentro da nossa classe, dentro da profissão da odontologia. É preciso cobrar a primeira consulta. A primeira consulta é onde você distribui todo o seu conhecimento. Você vai avaliar, você não vai ver se o paciente tem uma cárie, você vai avaliar o paciente como um todo. Você vai avaliar músculos da mastigação, articulação temporomandibular, mucosa intrabucal, se ele tem algum câncer bucal, se ele tem doença periodontal, fazer sondagem de bolsa periodontal. Se houver necessidade, se o paciente chegar na primeira consulta com uma queixa de dor, você já vai fazer uma avaliação radiográfica, uma avaliação mais completa naquela consulta. Então é uma consulta que você precisa agregar muito valor a ela para justificar essa cobrança. Sim, é preciso, mas é uma consulta que você despende um tempo enorme. Começa a pensar numa situação de custos de sobrevivência de um consultório. Quando você começa a pensar no seu consultório como uma empresa, que a gente não tem essa formação na faculdade, quando você começa a pensar nele como uma empresa, você vai ver que você tem ali custos fixos, custos variáveis. O que seria custos fixos? Custo fixo é aquele custo que você vai ter atendendo ou não o paciente. Então, ó, se você paga aluguel do seu imóvel, é um custo fixo, que é um custo que todo mês você vai precisar arcar com ele. Se você tem uma secretária, você tem aquele custo fixo mensal, um funcionário hoje gera para uma empresa ou para uma pessoa física pelo menos em torno de R$ 2.500 aproximadamente. Ele não ganha isso tudo, mas gera pelo menos R$ 2.500 de custo. Você tem conta de luz, conta de água, conta de telefone. Por mais que a conta de telefone, conta de luz, a conta de água, ela variar de um mês para o outro, mas é um custo fixo, é um custo que se você, tendo ou não paciente, você vai precisar arcar com esse custo. Então esses custos fixos, vamos dar um exemplo, imagina que você tem um custo fixo lá, uma funcionária, você paga aluguel, imagina que você tem um custo fixo de R$ 6.000. Vamos dar esse exemplo aqui. E custos variáveis, o que seriam custos variáveis? É aquele custo que varia de um mês para o outro. Então, por exemplo, esse mês eu tive um custo laboratorial de 3.000. Mês que vem eu fiz uma reabilitação muito grande, tive um custo laboratorial de 10.000. No outro mês eu tive um custo laboratorial de 1.000. Custo de dental, de materiais, custo de material de limpeza. Tudo isso entra. Custos de conselho regional de odontologia é um custo fixo, você tem que colocar. Se você tem aluguel do teu imóvel, pega fogo, no teu imóvel você perde ele. Será que você tem um aluguel para ele? Seguro de responsabilidade civil você tem? Então, por exemplo, seguro de responsabilidade civil, cota do CRO mensal e esses outros custos que eu falei, como seguro de clínica, por exemplo, entram aqui nos custos fixos. E os custos variáveis são os custos de dental, material de limpeza e parte laboratorial, são os principais que a gente utiliza. Vamos dar um exemplo que você tem um custo assim de despesa variável, ou seja, a parte laboratorial, materiais e tudo mais conserto de material, você tem que contar isso com a média anual que você tem, quanto você separa por mês para manter o seu consultório. Então, tudo isso inclui no teu fechamento de caixa. Então, vamos lá, custos variáveis. Vamos botar aqui, ó, R$ 2.000, um custo até bem baixo, mas vamos botar esse só como exemplo, tá? Imagina que você trabalha 5 dias por semana, e aí 5 dias por semana, vamos imaginar que você trabalha de 8 às 17 horas e tira 1 hora de almoço. Então, você trabalha aí 40 horas semanais, 4 semanas no mês, aproximadamente 160 horas. Então você tem que fazer a conta para saber qual o valor da tua hora clínica. Então você vai lá, regra de 3, ó. Em cada 160 horas, você tem um custo de R$ 8.000. Vamos dar um exemplo aqui. Então, a cada hora, você vai
gastar quanto? Vou fazer a conta rapidinho aqui. Então você tem aqui, olha, R$50. Ou seja, a tua hora clínica custa R$50. Então a cada uma hora, isso aqui é um valor baixo, tá, pessoal? Despesa de consultório de 8 mil, valor bem baixo, tá? Para quem está começando, de repente acaba entrando na realidade, às vezes um pouco menos, mas para quem já está mais tempo na estrada, esse custo aqui sobe bastante. Então você imagina que você gasta uma hora vamos supor que você em uma hora gasta R$50. Então, se você faz uma avaliação, primeira consulta, e nessa avaliação você gastou R$25 porque você durou 30 minutos a avaliação, então você já está no vermelho com R$25. Então você vai pagar para o seu paciente R$25 para você mostrar o que ele tem de problema e isso não vai ser cobrado. Será que é justo isso para a gestão do seu consultório, para a gestão da sua clínica? Ou será que você está, a conta, dessa forma a conta acaba não fechando em algum momento, tá? E isso aqui beneficia, você não cobrar a primeira consulta, beneficia aquele paciente que está buscando o preço, que está pulando de galho em galho. Então, esse paciente, quando você começa a cobrar o valor de consulta, ele começa a se afastar do seu consultório, você começa a selecionar o paciente que você quer atender. Então, por aí, já é um primeiro passo para você começar a se diferenciar. Por exemplo, tem colegas que trabalham em cidades pequenas e cobram valor de consulta. Às vezes, tem colegas que têm, assim, só ele na cidade dele que cobra o valor de consulta inicial. E você acha que ele tem menos movimento do que os outros? Pelo contrário, ele tem mais movimento que os outros. O consultório dele está mais cheio ainda. Então isso é um mito e é um medo que os profissionais têm desnecessário. Isso desvaloriza a profissão, desvaloriza a odontologia. Então, como eu falei com vocês, essa história de não cobrar a primeira consulta acaba sendo um mito. É um desrespeito a nós mesmos profissionais. O que muitos profissionais têm feito para agregar valor nessa primeira consulta é fazer com que a própria secretária, no momento da marcação dessa primeira consulta, já instrua o paciente o que vai ser realizado, toda a avaliação clínica que vai ser feita. Você pode incluir radiografias, quem tem scanner pode incluir um escaneamento, você pode incluir toda uma avaliação computadorizada, fazer simulações para o paciente, mostrar vídeos de antes e depois. Se o paciente vai realizar um tipo de prótese, você mostrar a prótese para ele, pode ser por vídeo, por foto, mostrando um antes e um depois de algum caso, para agregar valor à sua consulta inicial. Então tudo isso são meios para que você encante o paciente em uma primeira consulta e aí sim você consiga justificar o valor da consulta, visto que você tem dificuldade para cobrar essa primeira consulta. Se não conseguir cobrar essa primeira consulta, agregue valor para conseguir cobrá-la. O ideal é você cobrar, não existe essa coisa de você fazer uma avaliação clínica no paciente de forma gratuita. É um desmerecimento, um desvalor para a nossa odontologia. Então a gente está aqui para agregar valor, para fazer com que a profissão cresça cada vez mais. E essas alternativas que normalmente os profissionais têm feito, funciona muito. E o fato de você cobrar essa consulta inicial, que é o correto, que é uma avaliação, é um planejamento, você tem que saber mostrar isso para o paciente, e a gente tem que mudar esses conceitos. Isso parte de nós mesmos, de nós profissionais, mudarmos esses conceitos para que isso chegue em todos os pacientes e essas consultas iniciais sejam cobradas por todos. Por mais que você tenha, você não pode se comparar a clínica popular, não pode se comparar a nada disso, não desmerecendo nenhum tipo de atendimento, mas você tem que fazer o teu trabalho de forma correta, de forma honesta e mostrar que você é um profissional diferenciado, mostrando que artifícios diferenciados para essa avaliação inicial. Então essa avaliação inicial, ela deve ser realmente uma consulta de encantamento, para você mostrar todo o seu conhecimento, mostrar tudo que é importante o paciente fazer para que ele restabeleça a sua oclusão, restabeleça a sua estética e toda o que vem por trás disso, né? Respiração, mastigação, você vai beneficiar o paciente em todos os sentidos. Então isso que é importante mostrar para ele. Experimentem isso, pessoal. Comecem a dar valor a essa primeira consulta, comecem a abordar o paciente de uma forma diferente, mostrando a ele todo o seu conhecimento e passem a cobrar a consulta inicial. Façam isso, mudem a postura, a gente vai valorizar muito mais, vai ser muito mais valorizado dentro do meio, entre colegas.
Pô, eu estou numa cidade pequena, minúscula, eu sou o único que cobra consulta. Você acha que eu deixei de atender paciente? Pelo contrário, a agenda fica cada vez mais cheia. Então isso é um exemplo, assim, em milhares, tá? Eu não conheço ninguém que cobre consulta e não tenha sucesso. Mas quer dizer que se eu cobrar consulta eu vou ter sucesso? Indiretamente, sim, porque você é um profissional diferenciado, você tem que ser diferente. Hoje em dia, o mercado concorrido como que está, as pequenas diferenças, as pequenas atitudes fazem toda a diferença lá na frente. Então, a nossa postura, a nossa forma de atender, a nossa forma de abordar o paciente, a forma da secretária, que é a pessoa que faz o primeiro contato com o paciente, a forma dela abordar, como está a sua sala de espera. Você sabe que o paciente acaba olhando muito a sala de espera, a recepção, e olha muito pouco a parte de equipamento. Às vezes a pessoa tem equipamentos caríssimos e o paciente nem sabe aquilo, nem sabe para que funciona, e você não consegue agregar valor por ter esses equipamentos. É importante, mas o mais importante é você realmente saber lidar com o seu cliente no dia a dia, saber valorizar essa primeira consulta, saber abordar ele de uma forma correta para que ele confie em você naquele primeiro momento e consiga filtrar os pacientes, os bons pacientes. Que o paciente que está correndo preço, ele não vai nem fazer a marcação de consulta, ele está querendo coisa barata. Se você quer se tornar um profissional diferenciado, não vale a pena você ficar competindo por preço. Então, essa competição por preço, para quem quer ser diferente na profissão, não vale a pena você entrar nessa competição por preço. Então, você tem que cobrar um valor diferenciado, o valor que você realmente acha que vale a pena, que você consiga pagar suas despesas, consiga sobreviver nesse meio, mas que vale a pena que você vá para o consultório, acorde todos os dias com amor, com dedicação, porque você tem que ter essa contrapartida do financeiro também. Mas para isso você não pode entrar nessa competição por preço. Esquece isso. Não se preocupa com coisa de concorrência. Isso é besteira. Cada um fazendo o seu trabalho, o sol nasceu para todos, tem espaço para todo mundo. E os profissionais que são muito dedicados, que são muito estudiosos, que valorizam a profissão e sabem lidar com o paciente e têm uma boa técnica, essas coisas todas em conjuntos, isso aí não tem como não ter sucesso, tá? Isso, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala. O profissional que teve sorte, na verdade, é o profissional que ele é muito dedicado e teve muita persistência. Não é sorte, tá bom, pessoal? O que eu tenho orientado os meus alunos em relação a essa consulta inicial, se você está com essa dificuldade toda em cobrar essa consulta inicial, pelo menos mostre para o paciente que esse valor da consulta inicial, caso ele feche o tratamento, esse valor pode ser abatido no tratamento dele. Então é uma alternativa, de repente, para quem tem essa dificuldade de cobrar essa consulta inicial. E você, ao mesmo tempo, consegue filtrar mais os pacientes, aquele paciente que vai no teu consultório só para fazer orçamento, só para correr preço, você começa a selecionar mais seus pacientes. Isso é uma alternativa interessante de fazer, orientar a secretária. Se o paciente fechar o tratamento, essa consulta inicial, ela pode ser abatida no valor total do tratamento. Então é uma alternativa que às vezes a gente orienta os alunos a fazer, mas não deixe de cobrar essa consulta inicial. Um exemplo que às vezes eu dou em relação a uma analogia, você imagina se você quer levar seu filho para fazer o tratamento odontológico e você tem um dentista que não cobra consulta, ou seja, ele não cobra nenhum tipo de valor para a consulta dele inicial, e tem outro valor que cobra uma consulta de R$250, vamos dar um exemplo. Qual você acha que, na sua concepção, na sua cabeça, que é um dentista com uma qualidade maior? Acaba que o valor seleciona o paciente, seleciona o profissional. Então, essa cobrança de consulta, ela vai valorizar mais o profissional. Outro exemplo que às vezes eu dou em relação a essa valorização profissional é o fato das vezes você não ter secretária. Isso é uma coisa assim que dificulta em algumas situações. Você imagina se você vai, a secretária, ela agrega valor ao teu produto, agrega valor à sua consulta. Na verdade, é um investimento que você precisa ter. Isso acontece muito com quem é recém-formado. Já tive nesse momento de recém-formado lá atrás, há 20 anos atrás, e sei das dificuldades. Mas acaba sendo um investimento que é extremamente válido. Você imagina, você vai no médico, você vai marcar uma consulta com o médico. Você imagina que o médico não tem secretária, é tudo com ele que faz anotações. Você vai dar credibilidade para esse médico? Vamos fazer uma analogia com a medicina. Não vai dar.
Você vai dar uma credibilidade muito maior para aquele médico que tem uma secretária, para aquele médico que a secretária que resolve todas as pendências dele, que faz todo o intercâmbio entre você e ele. Então, esses pequenos detalhes fazem muita diferença no dia a dia, agregam muito valor ao seu produto. Então, o investimento na nossa profissão acaba sendo diário, mas a gente precisa dar valor a nós mesmos, precisamos valorizar o nosso produto, precisamos mostrar que a gente tem conhecimento e, ao mesmo tempo, saber passar e saber cobrar por isso. Você não pode achar que o fato de você cobrar uma consulta inicial, você vai espantar o seu paciente. Isso é um mito, que o paciente não vai porque você cobra consulta. O cara que quer tratar com você, ele vai tratar, porque ele sabe que você faz um bom trabalho, que você é correto, honesto nas coisas que você faz, você dá garantia naquilo que você faz, que tecnicamente o teu trabalho é um trabalho perfeito. Então, por mais que ele pague aquela consulta, ele vai ter satisfação em tratar com você. Isso você mostra no dia a dia. Ah, mas eu sou recém-formado, eu acabei de me formar. Vai devagarinho, você começa a ter essa credibilidade. E esse valor de cobrar consulta, isso serve para tanto profissional já há anos no mercado, quanto para recém-formado. Isso é uma coisa que tem que estar inserido dentro da gente. Tem vergonha? Tem medo, receio de cobrar a primeira consulta, com medo do paciente não voltar? Façam pelo menos isso. Oriente a secretária, o valor da consulta inicial, ele pode ser abatido no valor do tratamento que for passado para o paciente. É uma orientação, é uma coisa que você... E mostrar para a secretária, explicar a ela uma forma de você conduzir a tomada de decisão com o paciente no momento da marcação de consulta, para que ela consiga traduzir o que vai ser a consulta, que vai ser a consulta, vai ser aquela consulta de encantamento que você vai mostrar tudo que ele precisa e tudo que pode ser feito para a saúde bucal dele. Então são alternativas que você consegue e começa a agregar mais valor às suas consultas e para de perder dinheiro. Ou seja, é botar dinheiro na mesa o tempo todo. Você imagina, você faz 10 orçamentos num dia, naquela taxa que eu falei para vocês, de R$50 a hora. E cada paciente você utilizou aí meia hora. Já são aí R$250 que vai ficar na mesa, que você vai perder, porque você está pagando os R$250 para atender os 10 pacientes. Isso é um consultório que tem um custo muito baixo, porque uma despesa entre 6 a 8 mil é uma despesa relativamente baixa para um consultório. Então, é uma coisa que você se desvaloriza fazendo isso. Então, isso aí a gente tem que embutir na cabeça das pessoas. Uma coisa que me ajudou muito foi a DTM, porque a DTM, a disfunção temporomandibular, a consulta dela é uma consulta muito completa. Então, você aprende a realmente dar valor, mostrar para o paciente o valor de uma consulta de DTM, que é uma consulta de avaliação clínica realmente completa, que você avalia o paciente clinicamente, intrabucal e extrabucal, e você consegue mostrar para ele o que ele tem de problema, o que pode ser resolvido, toda a parte anatômica e fisiológica você domina, você vai passar isso para ele. Então a DTM, para mim, agregou muito no meu dia a dia. Então isso é uma coisa que vale para vocês também. Estudem, se especializem, porque todo investimento que você faz, ele volta de novo para você. A quantidade de dinheiro investido na odontologia é proporcional ao sucesso. Tudo que você investe volta, né? Essa é a grande verdade. A gente observa os profissionais, todos os profissionais que investem ao longo da carreira e são muito dedicados, eles têm sucesso. Às vezes uns são um pouco mais rápido, outros chegam ao sucesso de forma mais lenta, mas uma hora a coisa acontece. Então você não pode ser imediatista, achar que tudo vai acontecer num piscar de olhos, as coisas funcionam mais lentamente, desde que você trabalhe de forma correta, honesta e seja um profissional realmente dedicado e esteja querendo mostrar trabalho e querendo apresentar bons trabalhos. Não adianta você ter só uma boa parte técnica e não ter toda essa outra parte de emocional, de dar carinho, de dar afeto e de mostrar para o paciente realmente o que ele precisa. E lembrando que as pessoas são muito carentes. As pessoas precisam de atenção, você precisa de um diálogo, de uma conversa. Então separem um tempo para essa avaliação inicial, mínimo 30 minutos, é um tempo razoável para você fazer uma boa avaliação, uma boa tomada de história ali do paciente e realmente fazer a condução e o planejamento do tratamento.
Na verdade, você não vai dar orçamento, você vai dar o planejamento do tratamento dele, tudo que vai poder ser realizado, uma previsão de tempo, uma previsão estimada de tempo. Então, esqueçam essa coisa de orçamento, de dar uma olhadinha. Ah, não, mas só dar uma olhadinha você cobra X, não é por aí. Então, essa mentalidade a gente tem que tirar isso da cabeça das nossas secretárias, tirar isso da cabeça dos pacientes e valorizar a odontologia mais, dar mais valor à nossa profissão, a tudo que a gente investiu e tudo que a gente investe dentro da profissão. Tá bom, pessoal? Então, hoje foi um vídeo para mostrar para vocês a importância que você deve dar à primeira consulta, para você parar de perder dinheiro nessa consulta inicial e mostrar que a odontologia, quando você se especializa, quando você investe, quando você acredita nela, as coisas acontecem e eu estou aqui para isso, é para ajudar vocês. Sigam as minhas redes sociais, inscrevam no meu canal no YouTube, se inscreve aí nas nossas páginas no Instagram, Facebook. Todo dia a gente tem conteúdo voltado para a odontologia de uma maneira geral e muito conteúdo de disfunção temporomandibular também, para auxiliar os profissionais de odontologia a crescerem dentro da profissão e serem cada vez mais melhores profissionais do que já são. Porque a gente está no país onde os melhores profissionais estão. Então a gente tem essa gratificante pesquisa mostrando que o Brasil é o país que tem os melhores profissionais de odontologia. Olha como é que isso é gratificante. Então vamos colocar isso em prática e vamos nos valorizar cada vez mais. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Nos vemos em breve aí. Uma semana abençoada para todos.